Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Ontem a gente estava até conversando que fazia muito tempo que a gente não se reunia, né? Então, esse evento está sendo muito interessante, poder trocar ideia, rever os amigos, rever o mercado. Então, está sendo muito legal. Fico feliz que a sala ainda está cheia, né? O pessoal fica na sexta tarde em São Paulo. A ideia era estar em casa essa hora, provavelmente, né? E fico feliz que ficaram aí até o fim do evento. E espero que eu consiga contribuir e passar alguma informação importante aí, interessante, para vocês. É um pouco difícil conseguir hoje em dia, com o mundo tão globalizado, conseguir trazer algo novo para todo mundo, né? Porque a informação está online, chega até nós com muita rapidez. Nós, fornecedores, às vezes somos até pegos de surpresa que o nosso cliente chega com uma novidade antes que nós mesmos sabemos dela, né? Então, é uma coisa que a globalização proporciona para a gente, né? Então, vou falar um pouquinho sobre exposição UV-LED, sobre retículas, né, que é um tema que a gente vem vendo bastante no mercado, sobre integração de sistemas. Eu acho que é um tema que a gente ouve bastante. Eu vou tentar não me aprofundar tanto, né, mas eu vou explicar um pouco como funciona e falar um pouco sobre o futuro também. Então, eu sou Josimar, né, diretor de inovações da Clicheria Blumenau. Falar um pouquinho primeiro da Clicheria, né? A Clicheria Blumenau é uma empresa que hoje é referência na gravação de clichês, no fornecimento de serviços de pré-impressão, gerenciamento de cores para o mercado de embalagens. Temos hoje a gente é pioneiro, líder no segmento, né, oferecendo ampla variedade de serviços, né, para todos os fabricantes de embalagens, donos de marca e convertedores. A gente tem 43 anos de mercado, certificações internacionais, 12 plantas espalhadas pelo Brasil. A gente tem um time técnico muito forte hoje atuante no mercado, né? São 8 especialistas flexos, especialistas em flexografia para atender, para dar o suporte, para fazer acontecer os serviços que a gente oferece, fazer com que as placas rodem nas máquinas de vocês e vocês consigam entregar um produto de qualidade. E são hoje mais de 250 colaboradores espalhados por essas 12 plantas da Clicheria Blumenau. A Clicheria vive em busca de tecnologia. Eu sou um apaixonado pela tecnologia, vivo buscando coisas novas, testando, né? Muitos convertedores aqui me conhecem. Eu sou um fascinado, gosto muito de tecnologia, então eu me encaixei muito bem na empresa porque a empresa tem esse feeling, tem esse viés de investimento. Nunca deixou de investir, está sempre investindo e a gente está sempre tentando ficar à frente, né? Tentando estar à frente daquilo que da frente dos nossos concorrentes e à frente no mercado. Essa é a nossa meta sempre, né? Então, vou voltar ao tema, né? Que a minha apresentação eu dividi em 3 partes: a exposição UV-LED, a parte da integração de sistemas e também a parte das retículas, né? Então, eu vou falar primeiro sobre a exposição UV-LED. Então, quando a gente fala de LED, não tem como não falar de sustentabilidade, né? Então, é um tema também que é muito comum no mercado, muito falado, né? A gente é cobrado pelos brand owners, os convertedores são cobrados para tentar fazer o processo mais sustentável possível, né? Então, isso vai partir desde da parte da clicheria, e a clicheria não é diferente, né? A parte de pré-impressão, a parte de gravação de chapa não é diferente. Então, a gente está seguindo esse caminho e a exposição LED também é sustentável. Por que ela é sustentável? Então, o LED não utiliza mercúrio, né? As lâmpadas fluorescentes, elas utilizam mercúrio. O mercúrio ele é muito prejudicial ao meio ambiente se descartado de maneira incorreta, né? Então, o LED não tem mercúrio, por isso é mais sustentável. Eles consomem menos energia, né? Então, com menos energia, gastando menos energia também ajuda o meio ambiente. Tem uma vida útil muito maior, com isso eu tenho menos trocas, né, dessas lâmpadas, eu consumo menos da natureza para produzir esses LEDs e produzem menos calor. Também com menos calor eu gasto menos energia também
no resfriamento da sala ou da máquina, né? Então o LED auxilia também nessa parte. E quais as expositoras que hoje existem no mercado, né? Então a gente basicamente dividiu essas expositoras, a gente vê no mercado essas expositoras em dois segmentos. As expositoras com LEDs de alta intensidade, né? Que normalmente a gente vê essas expositoras dando a exposição principal, né? E o verso simultaneamente. Então são equipamentos parecidos com esse, né? Ou iguais a esse. E também temos as expositoras com LED de baixa intensidade. Então a gente vai ver no mercado as expositoras que vão ser parecidas com a que a gente tem hoje, né? Porém com lâmpadas de LED, né? Só que são LEDs de baixa intensidade. Como que essas expositoras se encaixaram dentro do processo produtivo das chapas, dentro da clichêria Blumenau e das clichêrias como um todo, né? Então a gente vê que no caso dos LEDs, das expositoras com LED de baixa intensidade, a gente tem a parte da gravação, eu tenho que dar a exposição dorsal, né, e a exposição principal, separadamente. Aqui eu tenho já benefício, porque eu também não preciso aquecer a lâmpada, né? A gente sabe que as lâmpadas fluorescentes a gente tem que aquecer, ela tem que atingir uma temperatura ideal para conseguir a potência ideal para polimerizar a chapa, né? Então, no caso dos LEDs, a gente não vai ter isso. Depois da exposição principal e dorsal e principal, a gente vai para o processamento, seja ele químico ou térmico. No processo de produção das chapas com as expositoras de LED de alta intensidade, eu quitei uma etapa, né, tirei fora uma etapa, onde a exposição principal e dorsal é feita ao mesmo tempo, né? O resto do processo é exatamente igual. Repetibilidade, consistência e durabilidade. Então, vou explicar para vocês por que eu tenho essas melhoras, né, com o LED. Então, eu tenho mínimas altas luzes muito mais consistentes e muito mais estáveis. Essa imagem aqui é um teste comum que o fabricante da máquina nos fornece. E eu fiz um teste muito interessante aqui. Eu fiz o processamento dela com LED, né, e o processamento dessa mesma chapa com tubo. O que acontece? Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo na tela são vários tamanhos de pontos isolados, né? O nome desse teste é teste de pontos isolados, de vários tamanhos de pixels, né? E aí, o que acontece? Com o tubo, eu seguro no máximo esse tamanho de pixel. Já com o LED, eu consegui formar perfeitamente pontos bem estáveis nesse tamanho, certo? Se a gente olhar no tubo, logicamente não segurou nada, arrancou tudo fora. Qual que é um outro detalhe sobre isso? O tubo, como eu já falei anteriormente, eu tenho que atingir uma temperatura, conforme a vida útil da lâmpada vai passando, a potência vai caindo. Então, pode ser que hoje eu segurei esse cara e daqui a 2, 3 semanas, 2 meses, se eu não fizer a manutenção correta, não fizer os controles corretos da expositora de tubo, talvez nem esse cara aqui eu segure, né? Ou, quando a lâmpada está nova, talvez eu consiga trazer esses pontos aqui menores, mas não é um processo estável, né? Já com o LED, a partir do momento que eu liguei a expositora, ele já vai estar na potência ideal configurada para aquela chapa. Então, eu vou sempre atingir esse tamanho de pixel. E aqui é uma comparação. Enquanto o tubo segura 64 pixels, que são esses pontos aqui, eu tenho 25 pixels no LED. Então, essa é uma diferença bem clara do que uma tecnologia consegue trazer e a outra não, né? Outro detalhe muito legal que veio com o LED é a uniformidade do piso, na base do ponto, certo? Então, o First recomenda que eu tenha um piso de 0,63, com uma tolerância de mais ou menos 0,51 centímetros. O mercado, com expositoras de tubo fluorescente, geralmente é 0,1 centímetro que a gente vê, né, de variação na chapa, entre as chapas, né? Com o LED, a gente tem uma variação de 0,3 centímetros, abaixo do que o First recomenda. Então, por isso, eu consigo maior repetibilidade, maior consistência. E, logicamente, com uma base bem formada, né, com a base consistente, o ponto consistente e muito mais bem formado, eu vou ter uma maior durabilidade dessa chapa em produção.
E falando essas melhorias, né? Então a gente tem hoje, com a melhoria que teve na gravação também, altas resoluções, agora com a expositora LED, né? Conseguindo trazer pontos mais estáveis, pontos mais bem formados, as retículas customizadas têm um papel fundamental na melhoria do processo Flexo como um todo, certo? Então, vou falar um pouco das retículas. A retícula de superfície, né, uma das primeiras que surgiu dando alto resultado para o mercado, ela está cada vez mais evoluindo. A gente vê várias opções de retículas, né? Diferentes retículas. Aqui eu estou mostrando para vocês, tirado com o microscópio, 9 opções aqui, só nessa tela, diferentes fabricantes, né? Aqui eu tenho mais 9 opções de retículas, diferentes fabricantes também, diferentes aplicações, né? A gente já viu no mesmo trabalho, eu tenho uma aplicação de uma retícula que vai me dar maior cobertura para branco, eu tenho uma aplicação para cor de processo, né? Para cores CMYK ou IOGV, e tenho até, inclusive, aplicações para Pantone, né? Muitas vezes eu acabo aplicando, dependendo do meu projeto, né? Eu acabo aplicando uma retícula diferente para o meu Pantone para conseguir atingir o resultado que eu preciso. Então, aqui a gente já viu várias opções de retícula, né? Para mostrar um pouco da evolução. Retículas que dão um ganho de ponto menor e com acabamento em zero, né? Então, as retículas foram modificando. Aqui eu tenho uma imagem com uma pequena evolução, né? Aqui é um ponto de 50% em mais ou menos 54 LPC, onde olhando o ponto de frente, eu não tenho nenhum microfuro nele, né? Se eu olhar, aqui já é uma outra evolução, a gente foi, vamos tentar colocar uns pontinhos ali, né? Botar uns buraquinhos no ponto para ver o que vai acontecer. Então, botaram mais alguns buraquinhos aqui no ponto. Depois, vamos fazer buraquinhos menores ainda e fazer uma borda no ponto. E hoje o que a gente tem é o ponto inteiro cheio de ponto, né? Então, cheio de buraquinho. Então, essa é um exemplo. E esse ponto dá um ganho de ponto menor, uma formação melhor nos pontos. Aqui eu tenho um outro fabricante de tecnologia, de clichê. É a mesma situação, começou sem nada, fez os microfuros, fez um microfuro com borda de microfuro e agora tem um vale também aqui, né? Então, tudo isso para entregar uma melhor resolução, melhor definição do ponto impresso. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Hoje a gente vê pontos que nem parecem que foram impressos em flexo, né? Então, é realmente super interessante essas retículas, né? Essa evolução que a gente teve. Na questão de dispersão para terminação em zero, mesma situação, tem uma variedade de opções, né? Então, aqui eu tenho uma retícula convencional, aqui uma retícula híbrida, né? Com diferentes tamanhos de pontos, aqui várias opções de pontos também, de acordo com a aplicação, né? Não existe uma retícula que vai servir para todas as aplicações, para todos os volumes de Zenlocks, para todos os clientes, né? Essa é a nossa visão, não existe isso, né? E aqui é um outro exemplo, né? Tamanhos menores, tamanhos maiores, dispersas e conseguindo um resultado muito legal em terminação em zero, em altas luzes, né? Também vamos falar de retícula de alta definição, né? Então, com os pontos mais bem formados, os pontos muito mais diminuindo o ganho de ponto, né, com as retículas que estão dentro dos pontos, né, a gente conseguiu aumentar mais a lineatura. Então, conseguiu mais definição. Também é uma opção que a gente tem, que a gente oferece. Então, a gente vê em flexo rodando em 60, 70, 80, 90, 100 linhas, né, e graças a essas retículas que possibilitaram atingir essas altas lineaturas, essas altas resoluções. Retículas digitalmente moduladas, né? Estocástica modulada, aqui várias opções delas também, né? Tem diferentes fabricantes também. E aí com isso a gente conseguiu ter uma definição muito melhor das embalagens. Uma coisa que não é muito explorada, a gente tem também retículas customizadas para definição dos textos, né? Quem nunca teve problema com definição de texto, imprimir um texto muito bem legível, né? Então, é um problema comum na flexografia. E também existem soluções para isso. Existem retículas para diferentes aplicações, diferentes fabricantes também. Então, aqui eu tenho algumas fotos, né, com
com microtextura, aqui uma microtextura com uma borda para tentar fazer uma definição, aqui eu tenho microtextura que eu já não tenho para fazer uma definição melhor do ponto também. Então, também são opções que devem ser levadas em conta dependendo do trabalho que você vai utilizar, dependendo do job que você está produzindo, da configuração da sua máquina e assim por diante. Então, aqui um exemplo, na mesma impressão, a gente vê as retículas agindo e fazendo a formação do ponto com mais ou menos definição, sem microfuro, com microfuro. Então, essa é uma evolução muito legal que também a gente teve com a questão das retículas. E agora, né, mais uma retícula que saiu, a gente está vendo no mercado, as retículas para identificação da chapa, que, por incrível que pareça, é uma retícula que não imprime, né, a gente utiliza ela apenas para identificação da chapa. Então, a gente consegue formar padrões aqui, né, de tamanhos específicos para conseguir identificar qual é a chapa, como se fosse a pirografia, né, digital, né? Então a gente faz o pirógrafo, usa o pirógrafo para marcar as chapas muitas vezes, né? Muitas empresas têm esse método e agora existe um método digital para fazer isso, para fazer essa identificação dessas chapas. Então, contando um pouco da história novamente, então a gente teve uma evolução gigantesca no mercado, né? Evolução das gravadoras, evolução agora da expositora, mais recente, evolução da expositora, com certeza das chapas, evolução das retículas, das máquinas, dos anilocks. Então, está tendo houve uma evolução gigantesca no mercado, né? Então, onde eu quero chegar? A gente tem várias opções de retículas, várias opções de configurações para cada job, e a gente não vê como fazer isso sem ter um sistema integrado, um sistema que a gente guarde essas informações para conseguir repetir um trabalho que tem diferentes retículas personalizadas, diferentes aplicações, e a gente precisa repetir isso, e não tem como repetir sem ter um sistema integrado. E como fazer essa integração desses sistemas, né? Normalmente as integrações são feitas via APIs, né? Portais de envio e recebimento de informações. API, Application Programming Interface, é o nome, significa, né? Interface de programação de aplicação. Então, é muito comum a gente falar de API, tem API para receber informações, para envio de informações. É uma maneira mais inteligente de fazer a integração entre o meu ERP com a minha sala de pré-impressão, ou com uma clichêria, né? E assim a gente consegue enviar informação de maneira assertiva, né? Sem ter o retrabalho de redigitar a informação, sem ter o trabalho sem o risco, né, de ter uma informação incorreta, e com isso eu tenho também muito mais agilidade, muito mais consistência no recebimento, na transferência de informação, seja da impressão para a pré-impressão, seja da casa de tinta para o ERP da fábrica. Então, a gente vê hoje várias integrações dos sistemas, né? Várias integrações, e a gente tem que investir muito nisso, porque uma vez investido, uma vez feito, a integração funcionando, ela vai ser consistente, vai trazer agilidade, vai trazer dados, vai trazer informações importantes para o processo. E falando em dados, né, essa integração permite a automação. Então, não existe automação de qualquer processo sem ter dados. Eu não consigo automatizar nada sem ter dados. Então, no nosso caso, né, no caso da pré-impressão, na parte de clichêrias, então a gente tem a automação na aplicação das tecnologias. Não adianta eu ter um sistema automatizado que aplica a microtextura correta, que aplica a curva correta, que faz montagem, que aplica marcas, falando em gerenciamento de cores, que aplica lineatura, especificações de curva, que gera provas digitais. Não adianta eu ter um sistema que faz tudo isso, mas eu não tenho a informação para que o sistema execute isso de maneira assertiva e execute isso de maneira correta. Então, a gente precisa ter a informação, precisa ter o dado na mão. Aqui, na parte de gerenciamento de cores, a gente viu agora há pouco, então o controle com o Paulo, né? Eu posso integrar o meu sistema enviando as informações para casa para a impressão, e a impressão vai fazer o controle das cores com base
naquilo que já foi planejado. Então, lá do ERP foi para a pré-impressão as informações, a pré-impressão fez a separação de cores, pode voltar para a impressão com os dados de controle de processo, que curva utiliza, qual é o meu ganho de ponto, qual é a minha densidade, qual é o LAB que eu tenho que atingir. Então, todas essas informações, se forem integradas, vão ser muito mais precisas e muito mais ágeis dentro do processo, né? Além de envio de informação, como logicamente a gente recebe informações, né? Então, eu posso receber da minha pré-impressão informações de logs, rastreabilidade, quem fez, quando entregou, né? Então isso é importante. Não precisa um gestor que trabalha na fábrica, que só acessa o seu ERP, ter que acessar um sistema especializado terceiro. A gente consegue trazer o dado de volta para o ERP, o comercial pode acompanhar onde está o trabalho, em que etapa que está, quem fez, quando fez. Então, essas integrações permitem essa comunicação entre as aplicações e que a informação seja praticamente em tempo real, né, do que está acontecendo. Então, é muito, muito importante a integração. Dados para custos, mesma coisa. Então, um sistema especialista de tinta consegue voltar o valor do custo de tinta, né? A gente viu palestras aqui de sistemas que medem o consumo de tinta, que medem o consumo de solventes, mas não adianta o sistema medir e você não receber de volta essa informação e usar essa informação para tomada de decisão, para o seu benefício. Geração de relatórios também muito importante. Não tem como eu gerar um relatório, né, com sistemas de BI sem eu ter o dado. Então, sem dados, eu não consigo analisar nada, né? Como teve a apresentação aqui esses dias, sou só mais uma pessoa que tem uma opinião, né? Então, com dados fica muito mais fácil a gente discutir, a gente conversar com os gestores, conversar com a nossa equipe, né, para a tomada de decisões. E também, como o Paulo mesmo comentou, não existe inteligência artificial sem dados. A gente não vai conseguir fazer nada, né, de inteligência artificial, que é um assunto que também está muito forte no mercado, mas não adianta a gente falar de inteligência artificial se a gente não tem dado, não tem informação para que a inteligência artificial aprenda aquele dado e consiga nos dar informações de que caminho seguir, né? Então, isso é importantíssimo. Então, o futuro é agora, impressão em tempos de mudança, aprimorar hoje para liderar amanhã. Então, aqui eu já passei algumas coisas que a gente pode aprimorar, né? Várias retículas, não adianta, a gente tem que testar, tem que buscar testar em máquina o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha fábrica, o que eu quero, se é um projeto que eu quero alta definição, se eu quero ter lucratividade, eu quero ter produtividade. Então, cada situação é feito um teste específico de otimização para o seu processo. Você tem que fazer isso para então definir qual que é a melhor configuração de retícula, por exemplo, para a minha máquina, né? E do futuro, o que a gente está vendo no mercado, o que está por vir no mercado de flexografia, né? Então, a gente vê hoje inteligência artificial na criação de designs, né? De designs gráficos. Então, aqui é um exemplo que a gente estava brincando com uma inteligência artificial, onde a gente pediu para que ela criasse uma embalagem, né, uma embalagem de café. Então, a gente conseguiu fazer essa criação, ela já nos dá algumas opções, né, e muito rápido, né, muito rápido é possível fazer essas criações. Aqui, depois que a gente definiu uma criação de uma embalagem de café, a gente pediu, olha, inteligência artificial, coloca para mim essa embalagem de café num ambiente de uma cafeteria, em cima de uma mesa e rodeado por grãos de café. Isso aí também ela entregou em segundos, né? Então, como é que a gente vai usar isso no mercado? Vai ser muito útil. A gente vai conseguir produzir uma embalagem, fazer uma criação de uma embalagem com muito mais rapidez, né? Aqui eu tenho mais um exemplo dessa empresa, a Lavitan. Ela criou essa embalagem aqui em 2 horas. Ela fez o processo de criação com uma agência em 2 horas. Então, a inteligência artificial, nesse caso, para o nosso mercado, não vai substituir os designers, mas imagina que a gente vai conseguir atingir o resultado que a gente espera de maneira muito mais rápida, porque ela não vai te entregar a situação perfeita, mas o designer que está fazendo a criação,
vai pedir para a inteligência artificial criar aquilo que, me descreve o que você quer. Então a inteligência artificial vai conseguir criar algo, você já vai conseguir prever em tempo recorde, né, sem ter que passar por um designer, ter que fazer toda a criação, imaginar tudo isso. Então vai ser muito mais rápido. Não vai substituir os designers, mas vai conseguir agilizar muito o processo na criação de embalagens. Aqui o Paulo também comentou, né, da GMG, PCP, orçamentação, isso a gente vai ver muito no mercado, mas mais uma vez eu reforço a situação, não existe como a gente fazer orçamentação, fazer PCP sem dados. Como ele mesmo explicou, ele teve que inserir os dados das máquinas, quanto custa, qual os substratos que a máquina imprime, o custo da tinta, o custo por clique, que seja a informação, vai ter que estar ali para qualquer inteligência artificial poder calcular e te dar o resultado. Aqui é um exemplo até de combinação, né? Um software que faz combinação de trabalhos e ele vai te dando qual que é a melhor impressora, qual que é a perda que você vai ter, o custo, né? Quantos layouts você pode conjugar com algumas opções. Então isso também vai ser cada vez mais comum em softwares na indústria, mas logicamente a gente vai precisar dos dados. Precisamos nos preparar e ter dados para que a gente possa usar a inteligência artificial a nosso favor. Aqui eu falo aqui de maior robotização, o pessoal já comentou da Flexologic, né? Então hoje isso também vai ser cada vez mais comum, né? O robô vai conseguir, aqui nesse exemplo, né, consegue colar dupla face, colar clichê, descolar clichê, né? Então vai ser cada vez mais comum. Na clichêria mesmo existem processos automatizados, né, que conseguem gravar a chapa, já fazer a exposição, fazer o acabamento, né, passar por todas as etapas do processo. Então, imagina que lá para frente talvez a chapa já entra, já cai numa mesa de corte lá no final, depois já cai numa máquina que já cola. Então, é um negócio que não tem limites, né, o que vai acontecer. Então, é o que a gente vê. E aqui, essa questão da robotização é uma coisa que a gente esteve no fórum da FTA, eles comentaram que talvez é um caminho para a gente conseguir atrair novas pessoas, as pessoas jovens, né, para tentar atrair para o nosso mercado, né? Eles até adotaram um termo lá de fazer a flexografia mais sexy, né, mais atraente para as pessoas, e é isso que a gente precisa trabalhar, ter automação, ter robotização para a gente conseguir atrair essas pessoas e conseguir formar novas pessoas para o mercado de trabalho. Então, essa é a nossa visão do que deve vir no futuro, né? E o que a gente já está vendo agora, inclusive, não só no futuro. Fui até rápido, né, pessoal? Não queria tomar muito tempo de vocês também. Espero que tenha conseguido passar um pouco de informação e vocês tenham gostado da apresentação. Certinho? Muito obrigado.